seguiremos o debate como havíamos dito há semanas atrás sobre essa matéria. É do conhecimento desta casa, das senhoras, dos senhores, dos cidadãos que nos acompanham, que tivemos no dia 14 de novembro, véspera de feriado, uma das mais lamentáveis votações, induzida, obviamente, pelo senhor prefeito municipal Alceu Barbosa Velho, com o objetivo de gerar aos concursados e aos professores um histórico retrocesso profissional e financeiro. O projeto 41/2013, que adentrou nesta casa no dia 30 de outubro deste ano, tinha como objetivo a regulamentação da ampliação da jornada dos professores, forte no aspecto de que o apontamento no Tribunal de Contas se manifestou com o entendimento de que a prestação de serviço extraordinário, que hoje é realizado pelo município de Caxias, segundo eles, está em desacordo à legislação vigente e ainda ferindo o princípio de economicidade. Pois bem, ainda que alguns defendam que o presente projeto visa regulamentar uma irregularidade notória, foi a manobra do governo na busca de regularização indicada, atacando diretamente os ganhos dos professores e professoras, principalmente aqueles que realizavam as informadas horas extras e, além disto, a busca pela postergação do chamamento daqueles que obtiveram o índice classificatório para ocupar as vagas que se fazem necessárias para o atendimento da real necessidade dos nossos alunos. Resolve o prefeito Alceu continuar majorando a carga do trabalho dos professores, dando-lhes a minoração no valor hora que os mesmos terão direito. Na minha humilde opinião, o próprio projeto cai em contradição, pois afirma que o objetivo é regulamentar, sendo que regulamenta a irregularidade que até então persistia, mas desregulamenta a vida financeira e profissional dos professores. Lembro que a tarefa do executivo é cuidar, e a nossa tarefa de vereadores é cuidar para que o município cuide. E aí pergunto, quando o município age para que não tenhamos tempo para fiscalizá-lo, podemos considerar uma gestão municipal que atua na boa-fé? Evidente que não. Senhoras e senhores, como agiu em especial a bancada governista do prefeito Alceu naquele dia? Aquela bancada que se elegeu sob a alegação de que a educação seria priorizada em Caxias do Sul. Dolorosamente a verdade é espelhada na intenção aprovada na lei em qual comento, ou seja, para depreciar os professores. Pergunto ainda, e o tal processo democrático, vereador Jaison Barbosa, que o senhor tanto defende, afirmando que é a prática do atual governo? Onde está, vereador Jaison, o dito processo democrático sobre um projeto que adentrou nesta casa no dia 30 de outubro e no dia 14 foi votado sem ter sido, chamo a atenção de quem nos acompanha pela TV Câmara, chamo a atenção da população, sem ter sido debatido com a classe atingida diretamente, que são os professores. É este o processo democrático que o senhor tanto conclama? Interessante como os projetos lesivos, aqueles que têm como fundo alguma articulação, alguma manobra, navegam nesta casa sempre com uma velocidade extraordinária. Como declarar que não houve má-fé do Poder Executivo, por parte do Poder Executivo, em conluio com os que nesta casa tiveram interesse no resultado da votação, para um projeto que transitou em 14 dias, 14 dias, meu professor, minha professora, e para piorar, foi votado na calada de uma véspera de feriadão. E como foi? E como foi, vereador Jaison, o seu voto em um projeto que sequer oportunizou a democracia aos professores?
foi contra os professores. Vossa Excelência é um grande parafraseador e gosta muito de frase, gosto muito, vereador, de uma frase que Vossa Excelência costuma... Vereador Daniel, o seu pronunciamento está assegurado por essa presidência. Eu acho que é importante, todos que estão presentes nessa sessão legislativa, que compreendam um pouco o regimento. O vereador está na tribuna, explicitando o seu tempo, acho que é importante que conclua o seu pronunciamento. Muito obrigado. Vereador, Vossa Excelência continua com a palavra. Está restabelecido o seu tempo. Senhor presidente, o tempo. Vossa Excelência, vereador, parafraseia uma frase que Vossa Excelência comumente utiliza nesta casa, nesse plenário, de que o homem comum fala, o sábio escuta e o tolo discute. E sob esta matriz, questiono Vossa Excelência, já realizando uma analogia. E quando um governo não fala, não escuta e não discute? Trata-se de que tipo de governo? Monarquia? Ditadura? Desculpe a minha interpretação, mas prefiro um tolo que discute, que debate, que respeite a democracia, do que dar vazão aos ceifados de identidade, aos subjugados, aos submetidos ao marionetismo que impera nesta casa. Prefiro aqueles que honram a sua identidade dos que desertam a discussão, desfocando e atordoando a questão da verdade do tema. E o meu presidente da Comissão de Educação, vereador Joarce. Como votou? Como votou? Como votou Vossa Excelência? Contra os professores. E aqui, com todo o respeito que cabe a Vossa Excelência, mas, vereador Joarce, espero que o senhor reconheça a sua deselegância ao processo democrático quando, naquela votação, Vossa Senhoria simplesmente aniquilou qualquer possibilidade de discussão sobre um projeto que sequer foi discutido. Tínhamos, naquele momento, a obrigação de discuti-lo, mas o senhor, assim, decidiu em não conceder a palavra ao meu companheiro, vereador Renato Nunes. O que mais chama a atenção não é nem o fato de Vossa Excelência não ter permitido a discussão, até mesmo porque estou acostumado com as suas intervenções descabidas, requerendo a todo momento... requerendo a todo momento questão pela ordem, ainda que as mesmas sejam solicitadas mais sob o efeito do impulso do que efetivamente pela sustentação legal. Claro, em uma tentativa nítida de tentar aturdir o esclarecimento que sempre faço ao cidadão caxiense que nos acompanha pela TV Câmara. O que mais me chamou a atenção é o fato de Vossa Excelência nada mais é do que o presidente da Comissão de Educação desta casa. Ora, se o próprio presidente da que deveria cuidar com diplomacia e maturidade um assunto de extrema relevância, assim não se destaca e não trata com respeito o processo democrático que seu próprio colega de partido tanto defende, o que podemos esperar? E vou além. A invocação que realizo deste comentário tem subsídio até mesmo do vereador do seu partido, o vereador Joarce, que naquela fatídica sessão declarou que, abrindo aspas, eu particularmente, embora discordo da maneira que o meu vereador de minha bancada, o vereador Joarce, teve sua atitude. Entendo que naquele momento o discernimento e o respeito à democracia se faziam necessários, mas a sua opção foi em agir contrariamente, decepcionando desta forma as expectativas geradas pelos professores, sob a responsabilidade que possuem presidir uma das mais importantes comissões desta casa. Ora, o projeto tramitou em 14 dias, sequer tiveram a capacidade de avisar os professores, sequer. Que democracia é essa, que além de não avisar os professores, sequer pensar em realizar uma audiência pública
para debater com a classe e vem o senhor alegar que são mais de 3.000 professores e que se os mesmos estivessem reprovando o projeto, estariam presentes naquela sessão, véspera de feriado, calada da noite? Por favor. Se isso... Muito obrigado, vereador, para concluir. Uma declaração de líder, senhor presidente da bancada do Partido Republicano Brasileiro. Continua a tribuna em declaração de líder, o vereador Daniel Guerra, Partido PRB. Olha, se isso não é debochar do professor, do educador, então o que é? Quem sabe a presença agora de todos os professores que aqui se encontram, hoje possa traduzir, Vossa Excelência, o equívoco que cometeu juntamente com o seu governo. Olha, realmente eu só tenho a lamentar, como também lamento o fato de que o vereador que sempre se insurge com seus pedidos de homenagens às escolas e aos professores, no momento, vereador Rafael Bueno, em que eles mais precisaram da intervenção, este, por sua vez, se ausentou misteriosamente, desfalcando. Vereador Daniel Guerra, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, o seu tempo está assegurado. Eu não gostaria de ter que suspender a sessão novamente. Eu peço a contribuição da assistência para que o vereador Daniel possa concluir o seu pronunciamento. Muito obrigado. Se ausentou misteriosamente, desfalcando a sua própria classe, deixando à mercê os professores no momento em que eles mais precisavam do apoio. Ora, se efetivamente não estavam presentes os 3.000 professores alegados pelo vereador Joarce, poderia estar o vereador que se diz representante dos professores e dos estudantes, o mesmo vereador que se evadiu em um momento de extrema relevância para a sua própria classe, que é a dos professores. Não é mesmo, vereador Rafael? Realmente espero que a justificativa de sua ausência seja realmente muito mais relevante e de maior importância do que prestar solidariedade e apoio à classe que Vossa Excelência mesmo alega que representa e que lhe ajudou a se eleger nas últimas eleições. Se no momento em que os professores mais precisam do vereador ele abandona esta casa, quando poderão contar com a sua ajuda? Até o presente momento, o seu posicionamento sobre ser favorável ou não ao presente projeto, hoje lei, ainda é uma incógnita. Quem sabe nesta oportunidade o senhor possa clarear o seu ponto de vista e que é de interesse dos professores. Eu destaco ainda daquela fatídica sessão que o prejuízo gerado aos professores também teve a participação e a oratória do nobre vereador Guila Sebem, que sempre se encarrega em tecer os seus comentários jurídicos em depreciação aos demais vereadores desta casa, acreditando equivocadamente de que no direito exista somente uma interpretação jurídica ou somente um ponto de vista sobre determinado tema e aspecto. Bem, expôs a vereadora Denise, quando esta comentou, abre aspas, quero lamentar, disse Vossa Excelência na sessão, a sua posição, vereador Guila, de que quem pode, de quem não pode saber discutir algum tema aqui na Câmara, fecha aspas. Desta forma, entendo, vereador Guila, que engessar e impor entendimento somente porque o senhor tem formação jurídica faz mal para o seu evoluir, mas principalmente faz mal para a democracia desta casa. Cabe também lembrar também que daquela fatídica sessão que o vereador Zoraide, infelizmente, também optou em votar contra os professores, mas destaco a fala de Vossa Excelência produzida naquele dia.
quando Vossa Excelência tentou induzir os presentes... Eu vou lhe pedir a gentileza, o seu tempo está segurado em 5 minutos e 54. Nós agradecemos a presença de todos vocês nesta Casa Legislativa. Não tem problema nenhum, eu acho que esse é o foro, né? Esse é o lugar da representação de todos os órgãos e todos os setores da sociedade, isso é muito, muito importante. Agora, nós não podemos nos dirigir aos nobres pares enquanto que nós temos um vereador que está ocupando a tribuna e fazendo o seu pronunciamento. Eu solicito a compreensão novamente. Muito obrigado, vereador Daniel, o senhor continua com a palavra. Rápido à parte, vereador. Sim, na sequência, com o maior prazer. Quando Vossa Excelência aduziu com a questão de tratarmos do próprio projeto, no ponto que trata da questão do artigo 2º da comentada lei, que diz que, abre aspas, o professor poderá ser convocado para ampliação de jornada em até 80 horas semanais. Nesse sentido, Vossa Excelência não viu nenhum problema no tema convocação constante no artigo mencionado. Mas, em contrapartida, vereador, Vossa Excelência, na data de 16 de maio de 2013, em conjunto com os vereadores Arlindo Bandeira, Edi Carlos, Felipe Gremel Maia, Flávio Cassina, Flávio Dias, Guilherme Guila Sebem, Gustavo Tuigo, Henrique Silva, Jaisso Barbosa, João Virgílio Costa, Joarce, Pedro Inserte, Rafael Bueno Raimundo. O BAMP foi um dos que se manifestou, inclusive, lembro daquela sessão que somente para discutir a palavra convocação, se era ofensivo ou não, para a convocação, então, do presidente do SAMAI, Ed Eloy Frício, para que este viesse à casa prestar contas em relação ao sistema Marrecas. Ora, 2 pesos e 2 medidas, a mesma palavra. Para os meus, tudo. Para os outros, nada. E quando falo para os outros, estou falando da classe dos professores. Onde também Vossa Excelência optou em prejudicá-los, e nesse aspecto respeito a sua decisão, que tem valia, como teve reflexo no prejuízo gerado na vida de cada um destes e destas que estão aqui. O segundo ponto do seu equívoco é quando utilizou da manobra de ler somente parte daquilo que consta no presente projeto de lei, e conforme consta os anais, repito, Vossa Excelência pronunciou, quanto ao artigo 4º, se o interessado não quiser cumprir. Ora, aí, vejamos o artigo, o detalhe do artigo. A ampliação de jornada será revogada nos seguintes casos. Inciso 1º, a pedido do interessado, mas vejam bem, quando autorizada pelo titular da secretaria. Pegadinha, né? Ou seja, é sim um projeto impositivo que, além de convocar, somente poderá ser revogado a pedido do interessado se o titular da secretaria autorizar. Olha, enquanto trabalho para tentar de alguma forma conscientizar que devemos respeitar os professores, de que devemos protegê-los da violência, o próprio governo trata de agredi-los. Adentrei nesta casa com um projeto de número 192/2013, que estabelece medidas protetivas e orientativas destinadas a inibir qualquer forma de violência contra os professores da rede municipal de ensino. Pode existir violência maior do que essa gerada pelo prefeito Alceu? Porque violência não é somente aquela tratada ou praticada fisicamente, mas também aquela praticada psicologicamente, e por não considerar a violência financeira, roubar também é um ato de violência, e nesse sentido entendo que o desrespeito praticado
por alguns pares contra os professores na aprovação de um projeto de extrema relevância, sem qualquer discussão, sem qualquer oportunidade de troca de informações, sem qualquer respeito à opinião dos professores e professoras, é sim roubar o direito dos mesmos, logo é uma forma de violência praticada pelo Executivo, tanto quanto por alguns vereadores desta casa. Olha, muito mais teríamos que colocar. Agora, governo Alceu, eu tenho visto e escutado nas mídias locais, e algumas eu vou destacar. Governo Alceu, pare de prejudicar os professores, para não prejudicar os professores, mantenha os ganhos das horas extras dos professores, amplie benefícios e corte CCs do seu governo. Parabéns, é isso aí. Não seria esse o fato de um governante, um gestor, ler e ouvir o que a população espera? Agora, nesse mesmo governo, já podemos nos deparar com notícias do tipo: governo Alceu prejudica os professores e aumenta o número de CCs. Essa é a realidade. Governo Alceu paga mais de 4 mil para CC, que não sabe o que faz dentro da prefeitura, e corta os gastos com o magistério. A propósito, quanto ganha mesmo o professor e a professora que levanta de madrugada para trabalhar para o governo, sabendo o que está fazendo e ensinando os outros a aprender a saber? Os mesmos 4 mil? Alguma coisa está errada, não é mesmo? Se perderam os valores e as suas relações. Infelizmente, esta é a realidade que está enfrentando o nosso querido professor e professora, a desvalorização por parte deste governo. Agora imaginem com que ânimo trabalharão, concluindo, senhor presidente, trabalharão aqueles que, ao invés de ganhar 50% por hora extra trabalhada, passarão a ganhar 30% da hora trabalhada. Se isso é correto e não é prejudicar o professor, desconfio sinceramente, concluindo, senhor presidente, da racionalidade. Eu desconfio sinceramente da racionalidade do comando de quem está governando a nosso município. Lamentável pouco tempo, era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Nós seguiremos no tema.